Pessoal, então vamos começar a falar agora sobre a equação do segundo grau completa, né? Que é a famosa fórmula de Bhaskara, que vocês já ouviram falar. De início, vamos aqui aprender algumas regrinhas, tá? Que vocês têm que memorizar, principalmente essas três. Então, eu tenho aqui o delta, tá? Esse símbolo, ele é uma letra grega. E ele representa o discriminante da equação, tá? Ele faz parte da primeira parte da fórmula aqui, ó. Que é o que nós vamos determinar primeiro, tá? O valor do delta, tá? Esse delta, ele nunca pode ser negativo. Por que ele não pode ser negativo? Porque depois eu vou jogar ele dentro de uma raiz. E não existe raiz quadrada de um número negativo, certo? Então, se deu negativo, vocês vão voltar, olhar, conferir a fórmula, conferir os sinais, se você não errou na multiplicação, no jogo de sinal, tá? Porque ele não vai dar negativo. Raramente vai dar negativo. Claro que pode ser que em um exercício para você determinar as raízes do delta, pode ser que dê negativo, tá? Mas deu, volta, confere, vê o jogo de sinal certinho para ver se tem alguma coisa errada, tá? Então, estas são as duas partes da fórmula, tá? A primeira parte é essa, onde eu vou usar delta igual o b ao quadrado. Lembra que nós aprendemos a retirar da equação os termos a, b e c? Agora, nós vamos usar eles aqui, tá? Então, eu tenho aqui o termo b ao quadrado, que é quem acompanha a letra x, né? Menos o 4 vezes a letra a, que é quem acompanha o x ao quadrado, vezes o c, que é o termo independente, certo? Joguei tudo aqui na fórmula, vou achar o valor do delta. Encontrei o valor do delta, eu vou para a segunda parte da fórmula, que é onde eu vou determinar as raízes desta equação, tá? Ou seja, os resultados desta equação. Por que os resultados? Porque normalmente vão ter dois resultados, tá? Já vamos falar sobre isso aqui. Segunda parte da fórmula, x igual menos o termo b, o mesmo termo b que você usou aqui, tá? Você vai usar aqui, mais ou menos a raiz do delta, ou seja, a raiz do valor que você achou aqui, dividido por 2 vezes o termo a. Quem é o termo a? Aquele número que acompanha o x ao quadrado lá atrás, que você usou ele aqui, tá? Umas regrinhas. Tem que memorizar elas, tá, gente? Vocês têm que aprender, até porque vai ajudar vocês na hora de analisar o resultado da equação. Então, quando o delta for maior ou igual a zero, tá? Por exemplo, for 0, 1, 2, 3, tá? Ele tem dois resultados diferentes, ou seja, duas raízes diferentes, tá? Quando ele for igual a zero, delta igual a zero, as raízes dele vão ser iguais, tá? Aqui ele é só maior, tá, gente? Paga aí. Quando ele for maior do que zero, ele tem dois resultados diferentes, duas raízes diferentes, tá? Quando ele for igual a zero, as duas raízes dele vão ser iguais, ou seja, o x uma linha e o x duas linhas que nós vamos encontrar lá no resultado vão ter o mesmo valor, tá? E quando ele for menor do que zero, que é o caso que eu falei para vocês aqui, que o delta não pode dar negativo, né? Quando ele for menor do que zero, ele não tem raiz real, tá? Então, eu não vou ter como resultado da equação quando o meu delta der zero. Ok? Essa primeira parte? Então, vamos lá agora resolver um exemplo, tá? Eu tenho aqui uma equação do segundo grau e nós vamos encontrar as raízes dessa equação, tá? Primeiro eu vou colocar a fórmula aqui pra gente não esquecer e não se perder, tá? Ok, coloquei a fórmula aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, principalmente nesse início de exercícios, tá? Em que vocês ainda estão aprendendo, extraia primeiro os termos A, B e C, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, termo A, termo B e termo C. Quem é o termo A dessa equação? 1, né? Ó, não tem nada na frente, é como se eu tivesse 1. Quem é o termo B dessa equação? É o mais 2. E quem é o termo C? É o menos 8. Cuidado para não esquecer do sinal negativo, tá? Cuidado. Ok, extraí os termos, agora eu vou vir aqui na fórmula. Delta igual.
Quem é o B? O B é 2. Então, eu tenho lá 2 ao quadrado, né? Porque o B está ao quadrado. Menos 4, que é o 4 da fórmula, vezes o termo A. Quem é o A? 1. Vezes o termo C. Quem é o C? Menos 8. Coloca entre parênteses esse menos 8 aí para vocês não se perderem, tá? Por causa do sinal. Delta igual 2 ao quadrado, 4. Ok? Ó, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Delta igual 4 mais 32, 36. Chegou aqui, vocês dão uma paradinha e analisa se esse 36 tem raiz quadrada, tá? Ele tem. Se ele não tiver, volta aqui um pouquinho, confere os sinais, vê se você errou alguma multiplicação, porque ele tem que ter raiz, tá? Raramente vocês vão encontrar um exercício em que o delta não vai ter raiz quadrada, tá? Raramente. Então, volta, confere, vê se errou um sinal, uma multiplicação, na potenciação. Aqui, no caso, não tem como errar, né? Mesmo você fazer errado, vai dar certo. Mas pode ser que multiplique a base pelo expoente, aí vai estar errado, tá? Então, volta e dá uma conferidinha. Então, vamos para a segunda parte da fórmula agora, tá? Que é x igual menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Ok? Então, vamos lá. X igual menos o termo b. Quem é o b? 2, ó. Já achei ali. Então, menos 2 mais ou menos a raiz do delta. Quanto deu o delta? 36, ó. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o termo a? 1. Pronto, montei. Vamos lá, continuando. X igual menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 36, 6. 2 vezes 1, 2. Tá. Chegou aqui, nós vamos agora determinar o resultado final, tá? O que foi dito lá atrás quando o meu delta é maior do que 0? Que eu vou ter 2 resultados diferentes, certo? Então, vamos aqui, ó. Eu vou ter um resultado que eu vou chamar de x1', onde eu vou usar tudo isso aqui só com sinal positivo, ou seja, eu vou usar menos 2 mais 6 dividido por 2. E eu vou ter outro resultado que eu vou chamar de x2', onde eu vou usar o sinal de menos. Então, eu vou ficar com menos 2 menos 6 dividido por 2. Tá vendo? Só mudou o sinal do meio, por isso que eu tenho aqui, ó, mais e menos, tá? Então, vamos lá. Menos 2 com mais 6, eu tenho 4. Dividido por 2, tenho 2. Ok? Menos 2 com menos 6, eu tenho menos 8. Dividido por 2, eu terei menos 4. Viram? Eu tenho 2 resultados diferentes, tá? Então, agora nós vamos por a solução. Solução, menos 4 e 2. Sempre na ordem crescente, tá, gente? A resposta. Ok? Vamos fazer outro exemplo? Vamos lá agora. Outro exemplo, tá? Então, vamos primeiro extrair os termos A, B e C. Quem é o termo A? Quem acompanha o x ao quadrado. No caso, é 1. Quem é o termo B? Menos 14, ó. Cuidado com esses sinais, tá, gente? Quem é o termo C? 49. Ok. Então, vamos lá jogar na fórmula. Delta igual B ao quadrado. Quem é o B? Menos 14. Menos 14 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o 49. Certo? Delta igual 14 ao quadrado. Vamos fazer aqui, ó. Não é 14 vezes 2, gente. Cuidado, tá? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 com 5. Mais 14, 196. Ok. Menos
4 vezes 1, 4. 4 vezes 49, 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. 196 menos 196 é 0. Voltando lá na regrinha, o que diz, o que acontece quando o meu delta é 0? Quer dizer que eu vou ter apenas um resultado, ou seja, os dois resultados, x uma linha e x duas linhas, serão iguais, tá? Então, vamos lá para a segunda parte. X igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Menos o termo b. Quem é o b? Menos 14. Coloca entre parênteses, porque agora eu fiquei com 2 sinais. Mais ou menos a raiz do delta, que é 0. Sobre 2 vezes a, que é 1. Tá? X igual, menos com menos é mais 14. Mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0. E 2 vezes 1 é 2, tá? Aqui eu vou ter x uma linha, 14 mais 0, dividido por 2. 14 mais 0 é 14, né? Dividido por 2, 7. X duas linhas. 14 menos 0 dividido por 2. 14 menos 0, 14. Dividido por 2, 7. Viram que o resultado é o mesmo? Porque, como aqui é 0, independente se eu fizer 14 mais 0, 14 menos 0, o resultado vai ser o mesmo. Por isso que eu tenho somente uma raiz, tá? Então, a minha solução aqui é somente o número 7, tá? Vamos lá, então, terceiro exemplo, tá? Primeiro, vamos separar os termos. Quem é o termo A? 1, que é quem acompanha x ao quadrado. Quem é o termo B? Menos 5, cuidado com o sinal. Quem é o termo C? 8. Ok. Delta igual b ao quadrado. Quem é o b? Menos 5. Então, eu tenho menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8, tá? Delta igual menos 5 ao quadrado, 25 positivo, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Delta igual 25 menos 32, menos 7. Opa! Delta deu negativo. Você voltou aqui, conferiu tudinho, tá tudo certo. Sinal tá certo, multiplicação tá certa, potenciação tá certa. O que vai acontecer aqui? Eu não tenho solução, tá? Então, a minha solução aqui, ela vai ser representada desta forma, tá? Não existe solução nesse caso, porque não existe raiz quadrada de um número negativo, tá? Daí vocês parem por aí e encerrou a conta, tá? Mas antes de fazer isso, volta aqui, confere tudo, vê se você não errou um sinal, uma multiplicação, uma potenciação, tá bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Tentem fazer esse exercício, principalmente o primeiro exemplo, tentem fazer ele sozinhos, né? Sem olhar no vídeo, para vocês verem se vocês se saem bem, o que vocês erram, se erram mais o sinal, se esquece de alguma coisa, tá? E qualquer coisa eu tô aqui.